Ryoma é um menino de 11 anos que vive num mundo de fantasia cheio de magia e mistérios, mas nem sempre foi assim. Costumava ser um homem normal de classe trabalhadora que vivia no Japão, trabalhando como escravo num ambiente corporativo com muita gente aí. Seguia as ordens do seu chefe incompetente, trabalhando num emprego ruim e sempre preso num círculo interminável de miséria corporativa. Um dia, enquanto dormia, acabou espirrando durante o sono, o que levou ele a cair da cama e bater com a cabeça no canto de uma mesa, e isso resultou numa hemorragia cerebral que matou ele durante o sono. Que maneira ótima de morrer, hein, cara? Certamente ficaria desapontado ao acordar na frente de 3 pessoas de aparência estranha que se apresentavam como deuses. Esses deuses informaram ele sobre a sua morte e até reconheceram a sua decepção com a morte tão sem graça como essa. Então os deuses disseram pra ele que estavam enviando ele para um mundo alternativo cheio de magia e fantasia, onde ele poderia viver uma vida como achasse mais adequado. Rapidamente, lógico que ele concordou, porque ele já estava cansado da sua vida na Terra, e como presente de despedida, os deuses deram a ele uma habilidade para usar múltiplas formas de magia elemental, algo bastante raro até mesmo nesse mundo. Eles explicaram que estavam enviando ele para um corpo de uma criança de 8 anos, e a partir daí ele estaria sozinho. Então ele se despediu dos deuses e foi imediatamente transferido para o corpo de uma criança. Quando ele acordou, ele se encontrou numa área desconhecida, cercada por florestas e montanhas exuberantes. Caminhou até uma árvore e chutou essa árvore, quebrando ela no meio. Sendo que o seu corpo era de uma criança, mas a sua mente e a força foram mantidas da sua vida anterior. Enquanto ele caminhava e explorava a área, ele avistou um slime de cor azul, que lhe agradou instantaneamente e ele parecia realmente fofo. Rapidamente ele abriu seu guia e aprendeu a usar sua magia que permitia domesticar o slime. Ele conseguiu fazer o slime ser o seu companheiro, e 3 anos se passaram, então o Ryoma ainda vive confortavelmente sozinho dentro da floresta. Ao longo dos anos ele coletou mais de 1000 tipos diferentes de slimes e foi estudando todos eles. Alguns dos seus slimes são capazes de criar veneno, outros lavar pratos e alguns até recolher lixo. Ele tem vivido uma vida abençoada nesses 3 anos e não conheceu um único ser humano. Um dia, enquanto atravessava a floresta, ouviu um grupo de pessoas gritando e decidiu investigar o que estava acontecendo. Logo, ele percebeu que eram homens que pareciam ser da capital, e um deles estava deitado no chão, ferido e coberto de sangue. Era a primeira vez que ele encontrava outros humanos desde que ele reencarnou nesse mundo, por isso ele estava um pouco nervoso ao abandoná-los. No entanto, ao perceber que um membro do grupo estava gravemente ferido e longe de qualquer ajuda médica, ele decidiu se aproximar o mais rápido possível. Ele tentou falar, mas um dos homens puxou uma espada e apontou para ele, e ele rapidamente explicou que tinha remédio. Só que o curandeiro do grupo acabou não se aproximando dele. O curandeiro provou o líquido então e confirmou que era remédio. Rapidamente ele deu para o homem ferido o remédio e logo o ferido começou a respirar novamente e entrou num sono profundo. Com o homem cuidado, o Ryoma então instruiu a segui-lo pelo caminho. No percurso eles se depararam com um grupo de slimes, o que fez os homens desembainharem as suas espadas. O Ryoma explicou que os slimes eram seus companheiros. Então eles chegaram a uma montanha e de repente o Ryoma realizou uma magia, revelando uma porta escondida na parede da montanha. O Ryoma convidou todos para entrarem, deixando eles surpresos com as habilidades mágicas de um menino de 11 anos. O líder do grupo se apresentou como General Jamil, um duque, e agradeceu o Ryoma por sua ajuda, e os outros membros do grupo eram Camil, Zeph e Jamil. Explicaram que o ferido era Hugs e que foram todos atacados por bandidos enquanto atravessavam a floresta. Durante o ataque, Hugs se feriu. Jamil olhou para Ryoma, curioso como uma criança de 11 anos conseguiria sobreviver nessa floresta perigosa, mesmo para um homem treinado. Ryoma rapidamente improvisou uma história ali, alegando que ele morava com seus avós, mas que eles faleceram 3 anos atrás. Desde então, ele vivia na floresta sozinho. Camil tirou uma bola de cristal da sua mochila e pediu para que o Ryoma tocasse nessa bola. A bola mudaria de cor, vermelha para uma pessoa criminosa e azul caso for uma pessoa do bem, e também forneceria informações sobre idade, sexo, raça, enfim. Sem hesitar, o Ryoma tocou na bola que permaneceu azul, chocando os homens com as estatísticas aparentemente muito elevadas para uma criança. No dia seguinte, Hugs se recuperou e o grupo decidiu partir. Eles agradeceram o Ryoma e disseram que, se precisasse de ajuda, poderia encontrá-los na capital. Cada um seguiu seu caminho e já se passaram 2 semanas desde que o Ryoma se despediu de Jamil do seu grupo. Enquanto ele estava deitado no ar livre, ele relembrava as suas experiências recentes na floresta, ouvindo uma voz familiar chamando o seu nome. Quando ele olhou para cima, ele viu Hugs caminhando na sua direção, ao lado de uma outra pessoa, dessa vez em maior número do que antes. Jamil se aproximou dele e apresenta Ryoma ao seu pai e à sua esposa, que ficaram muito felizes em vê-lo e agradeceram por salvar todo o seu grupo. Além disso, ele apresentou a sua filha chamada Eliaria Ria, que tem quase a mesma idade dele. Ele ficou impressionado com o número de slimes que o Ryoma domesticou até agora. Eliaria pergunta a ele como todos esses slimes cabem em uma casa tão pequena, e ele responde dizendo que eles apenas se combinaram e se tornariam um slime gigante ali. Ele passa então a ordenar que os slimes se fundam, e centenas de slimes se juntam em um único slime maciço, que choca completamente a esposa do Jamil, que também é uma maga. Ela diz a Ryoma que ninguém na história registrada jamais domou um slime grande
grande assim, e o Ryoma convida todos para dentro da sua casa e mostra a eles o seu lar. Jamil presenteia o Ryoma com um relógio muito caro e ornamentado, que o Ryoma aceita graciosamente como um sinal de gratidão. Jamil também expressa um pedido para ele. De repente, Eliara se levanta e diz ao Ryoma que toda a sua família é descendente dos grandes domadores de feras, e ela também quer se juntar a eles um dia. Ela nunca domou uma única fera na sua vida, mas assim que ouviu falar de Ryoma, quis aprender mais sobre os slimes com ele. Ela nota quantos slimes ele tem e aponta que existem 2 espécies de slimes que não foram reconhecidas em nenhum dos livros. Até a mãe dela, que é uma famosa mágica e domadora lá de feras, diz que nunca ouviu falar de um slime assim. O Ryoma explica que eles são conhecidos como o slime limpador e o slime necrófago. O slime necrófago consome todos os resíduos e até produz fertilizantes para as plantas, enquanto o slime limpador é capaz de limpar qualquer tipo de sujeira ou graxa presente em qualquer coisa. Para demonstrar, ele puxa um pedaço de pano de um goblin que ele matou e o pano está extremamente sujo e encardido. Mas assim que ele coloca o slime limpador, ele começa a lavar esse pano aí, e depois de alguns segundos é produzido um pano extremamente limpo, que surpreende as empregadas da família de Jamil, porque segundo elas, a sujeira de um Goblin é uma das coisas mais difíceis de limpar, e isso impressiona completamente Eliara, que decide que o seu primeiro slime seria um slime limpador, e pede ao Ryoma para dar instruções sobre como obter um. Ele rapidamente desenha um mapa da lagoa, onde segundo ele os slimes são avistados, mas também diz que eles terão que atraí-los, porque sem atrair o slime, ele não viria até as pessoas. Ele fica um pouco envergonhado quando questionado sobre a atração, mas acaba dizendo a ela que essas linhas são atraídas pelo odor corporal dela. A única maneira de atraí-los é lavar-se na banheira e depois recolher a água usada. Eliara fica um pouco envergonhada com isso, mas se recompõe ali, sai da banheira determinada a pegar o slime dela, não importa o que aconteça. Ela se lava, recolhe a água e sai com a sua comitiva para a lagoa, enquanto o Ryoma fica para trás observando o pôr do sol da tarde. Eliara então retorna com os outros, um sorriso largo no rosto, mostrando um slime que ela pegou para o Ryoma. Todos estão extremamente felizes e todos jantam juntos. O pai do general pergunta ao Ryoma sobre os seus planos para o futuro, e ele responde que não sabe exatamente para onde ele quer ir. O pai do Jamil inesperadamente oferece ao Ryoma para se juntar à sua jornada para um outro lugar. O Ryoma fica surpreso com a proposta de viagem com a sua família e o Duque, e ele percebe desgaste no seu rosto e deseja aceitar. No dia seguinte, Eliara diz ao Ryoma para carregar tudo o que ele precisa na carroça, só que em vez disso, o Ryoma revela que conhece magia de armazenamento e literalmente empacota tudo dentro da sua casa num espaço de armazenamento mágico. E isso mais uma vez surpreende cada pessoa presente, porque esse tipo de magia é muito raro nos dias atuais. Ryoma desce no porão pela última vez para rezar as suas estátuas dos deuses, e ele ergueu por ali, prometendo que criaria um novo conjunto de estátuas para eles quando chegasse ao seu novo destino. Ele então se senta lá dentro da carroça ao lado de Jamil e a sua família, e finalmente sua jornada começa. Tudo parece estar indo muito bem nos primeiros dias, porque eles conseguem viajar a grandes distâncias todos os dias. Eles montam barracas para a noite, preparam comida saborosa na fogueira e dormem sobre as estrelas. Porém, em uma noite, uma forte tempestade atinge eles e a situação acaba piorando e eles encontram uma colina bloqueada por um deslizamento de terra. Camille começa a chamar por Jamil, estando doente e informando que eles não podem seguir por esse caminho devido ao deslizamento da terra. E a sua melhor opção é dar a volta, que adiciona pelo menos 3 dias à sua jornada. Ryoma ouve isso e tira uma capa de chuva então, que ele fez com a ajuda das propriedades repelentes da água do slime. Ele sai correndo e cria uma barreira para os outros homens ficarem na chuva sem se molhar, e ele começa a entoar alguns feitiços, usando uma combinação de magia da terra para nivelar o deslizamento de terra e criar um caminho sobre ele. Isso poupa ele vários dias extras, e eles ficam extremamente satisfeitos e agradecem ao garoto novamente pela sua ajuda antes de partirem na jornada de novo. Finalmente eles chegam ao seu destino, a cidade de Seafall, e a família do Duque oferece a Ryoma a chance de viver com eles, o que ele aceita. A mente dessa cidade foi reduzida a uma casa da sua antiga grandeza, mas Jamil está determinado a trazer de volta a antiga glória. No primeiro dia, a família de Jamil leva Ryoma à igreja, onde ele seria batizado e mostra suas estatísticas no quadro de estatísticas. Quando ele toca no quadro de estatísticas, ele é transportado para um outro espaço, onde se depara com os deuses olhando para ele. A princípio, ele pensa que morreu de novo e pergunta se ele está morto, só que os deuses respondem que ele está vivo e bem. Os deuses queriam falar com ele, então eles tiraram ele do mundo por um curto período de tempo. Eles parabenizam o garoto pelas suas conquistas acumuladas nesses 3 anos e revelam que tem acompanhado cada uma das suas façanhas. Eles dizem a ele a razão pela qual ninguém reconhece o necrófago e o slime limpador. É porque o Ryoma criou esses slimes. Além disso, contam que houve casos anteriores que trouxeram humanos da Terra de volta a esse mundo. E Eliara é descendente desses humanos. Ela possui ancestrais tanto do lado do seu pai quanto do lado da sua mãe, que reencarnaram da Terra. E o lado do pai de Eliara reencarnou numa menina que queria ser treinadora de animais e se tornou
tornou uma das maiores domadoras de feras do mundo. Do lado da mãe de Eliaria, os deuses reencarnaram um homem que era um otaku de verdade e pedia as habilidades de combate inigualáveis e seria mais forte que qualquer pessoa nesse mundo. Ele poderia ter feito muitas ações ruins, mas era tão desajeitado que raramente saía de casa, morrendo de velhice. Eles então conversaram um pouco, só que antes de se despedirem dos deuses, eles dizem que se ele quiser falar com eles novamente, basta passar na igreja e rezar. Ele agradece pela sua compreensão e apoio antes de ser enviado de volta ao seu mundo. A família do Duque o recebe quando ele sai da sala, e o pai de Jamil oferece a ele alguns conselhos. Diz que ele é incrivelmente forte e habilidoso para sua idade, o que atrairia a atenção de muitos indivíduos menos decentes. Ryoma deve separar o bom do mal e escolher por si mesmo. Ele também sugere que ele esconda sua força tanto quanto possível, e junte-se a uma guilda para subir de nível e aumentar o seu status. Eliaria pergunta sobre a capacidade mágica do Ryoma e o segredo da manipulação mágica que ele tem, e ele revela que sua capacidade mágica é de 198 mil. A princesa acena com a cabeça e revela que tem a capacidade mágica de 200 mil, o que surpreende o Ryoma. Ela diz a ele que as pessoas nascidas numa capacidade mágica anormalmente alta geralmente têm dificuldades em controlar sua magia e são forçadas a aprender maneiras de gerenciar sua capacidade mágica. Por algum motivo, o Ryoma é capaz de usar a magia com muita eficiência, e eles decidem visitar então um treinador de domação de feras que possui uma grande variedade de animais treinados. No entanto, ele se recusa a aceitar o Ryoma, porque os únicos animais que ele possui são slimes, que não têm muita compatibilidade. Jamil então diz ao Ryoma para não desanimar, porque ele possui outras qualidades valiosas de uma aventura, como por exemplo habilidades de combate e instintos de sobrevivência. Eles então decidem ir para a guilda de aventureiros, aonde eles devem passar por um teste. Um homem intimidador se aproxima para testar as habilidades do Ryoma. Ele dá ao garoto um arco e flecha, instruindo ele a acertar todos os 5 alvos sem errar uma única flecha. O Ryoma pega as flechas e começa a atirar com uma velocidade incrível, acertando todos os alvos sem falhar. Ele não apenas acerta os alvos, mas também atinge o centro de cada um. Na próxima tarefa, ele é desafiado a atingir vários alvos móveis de uma vez só. Dessa vez, em vez de 5 alvos, são 50 alvos. Os alvos começam a sair rapidamente de uma máquina e, para surpresa de todos, o Ryoma atira neles ainda mais rápido do que antes, acertando cada um sem errar. Os últimos 4 alvos são atingidos de uma vez só, demonstrando uma precisão e uma habilidade incríveis. Assim que ele termina, o homem então joga uma faca na sua direção, e o Ryoma consegue pegá-la e jogar de volta antes de ser lançado para atacar o homem. Esse homem revela ser o líder da guilda e elogia o Ryoma por seus instintos de sobrevivência. O Ryoma não apenas esquiva do ataque, mas também revida com sucesso, e o líder da guilda aceita o Ryoma como membro da guilda. Entretanto, para ele, a chave de classificação, ele aconselha o Ryoma a procurar trabalhos adequados ao seu nível, e o Ryoma encontra um trabalho na lista de empregos que requer limpeza de uma casa. Ele então acredita que isso seja perfeito para ele, porque ele aproveitaria suas habilidades de necrófago e do slime limpador. No dia seguinte, ele então se dirige à casa de Mia, uma mulher gato mais velha, que ela pediu ajuda, e ao abrir a porta um odor desagradável sai da casa. Mia explica que a parede do seu porão desabou e estava despejando uma grande quantidade de lixo dentro da sua casa. Então ela implora para que o Ryoma não vá embora e ele promete ajudá-la. Ryoma fica maravilhado com a quantidade de lixo acumulado e decide começar do zero. Ele libera os seus slimes catadores nos depósitos de lixos adjacentes para cuidar do lixo acumulado. Com o tempo, os slimes limpadores terminam o trabalho e o Ryoma usa sua magia de terra de lâminas para limpeza para deixar a casa da Mia totalmente limpa e reparada. Ao retornar à guilda, o mestre da guilda agradece o Ryoma pelo seu trabalho e pede um favor para ele. Os banheiros comunitários próximos estão todos sujos e ele pede que o Ryoma limpe esses banheiros. O Ryoma concorda e com seus slimes de limpeza e necrófagos ele enfrenta essa tarefa, vestindo roupas de proteção. Ele vai lá, entra no enorme banheiro comunitário e começa a trabalhar. A situação é muito grave e os slimes necrófagos começam a crescer rapidamente, que auxiliaram no trabalho, que apesar disso exige muito tempo para limpar os 30 banheiros. No momento em que ele desinfetou o banheiro, ele percebeu que havia um veneno mortal vazando e saiu rapidamente. Ele convocou uma reunião com a família do Duque e o mestre da guilda, informando eles dessa situação. Todos ficaram surpresos com a notícia e não conseguiam elaborar nenhum plano, porque não tinha mão de obra suficiente para limpar os banheiros, especialmente alguém disposto a lidar com um banheiro com veneno vazando. Ryoma então assegura que não precisa de ajuda e está disposto a entrar. Graças às suas estatísticas de resistência, apesar das relutâncias iniciais, a família do Duque concorda, mas destacam alguns aventureiros para vigiar o local. No dia seguinte, o Ryoma entra no banheiro e começa a limpar tudo de uma vez só, saindo à noite para consumir algumas poções de recuperação antes de retomar o trabalho pela manhã. Ele consegue completar essa tarefa e é elogiado por Mia, uma das aventureiras que estava de vigia do lado de fora do banheiro. De volta em casa, ele é recebido pela família do Duque, Mia e os outros. Todos estão esperando por ele, e isso comove o garotinho, que começa a chorar enquanto a esposa do Jamil o consola. Na manhã seguinte, o Ryoma desce as escadas para o café da manhã. Eliaria o recebe com uma generosa porção de comida e pede que ele ensine ela a usar magia.
Ryoma aceita esse pedido e depois do café da manhã esplêndido, eles saem. Ele começa a ensinar a Eliara a criar bolhas de magia de água e do ar. Ela tem dificuldade no início, só que o Ryoma vai orientando ela aos poucos. Então ele decide ensinar a Camille técnicas ofensivas de magia, já que o Ryoma não possui essas habilidades. Surpreendentemente, o Ryoma é capaz de aprender rapidamente, avançando para diferentes tipos de magia ofensiva, como flecha de fogo, magia de gelo, entre outras. Camille então diz que já ensinou tudo que sabe, que tem mais nada para ensinar. O mordomo da família pergunta a Ryoma se ele conhece a magia espacial, e o Ryoma responde que conhece alguma, como teletransporte, criação de espaços de armazenamento, e o pai pede para que ele mostre suas habilidades de teletransporte, na qual o Ryoma menciona que pode aprender a magia de dobra, que permite teletransportes mais longos, e o Ryoma agradece e mais tarde aprende a magia. Ele também ensina ao Ryoma como criar um espaço de armazenamento dimensional com oxigênio, para que eles possam transportar mercadorias e até mesmo permitir que as criaturas vivam dentro desse espaço. O Ryoma leva o resto do dia para aprender essa magia, e quando o sol se põe, ele finalmente lança com sucesso a magia de armazenamento dimensional. Agora ele possui uma capacidade de transportar todos os seus slimes com facilidade. No dia seguinte, todos eles viajam para as minas de ferro da cidade. O Ryoma, junto com Eliara e a sua comitiva, entraram no poço da mina para poder se livrar dos monstros que ocupavam lá dentro. Enquanto eles caminhavam pelos túneis, eles foram interrompidos por um louva-a-Deus gigante da caverna. Embora não fosse um monstro muito forte, podia se multiplicar rapidamente, o que poderia ser um problema se houvesse muitos deles. Os outros então decidiram que Eliara cuidaria do louva-a-Deus gigante da caverna. No entanto, quando ela tirou a flecha de gelo, ela errou o ataque. O monstro avançou na direção dela, só que antes que pudesse atacá-la, ela eliminou ele com uma flecha de gelo de novo. O Ryoma usou seus slimes necrófagos para limpar o corpo do monstro e continuar avançando. Subitamente, eles se depararam então com o grupo de louva-a-Deus da caverna, só que dessa vez o Ryoma decidiu lidar com eles e não a mulher. Ele correu em direção ao grupo, empunhando suas adagas e fortalecendo-se com a magia antes de pular sobre os monstros, matando um por um ali. Depois de eliminar os monstros, Eliara avistou uma parada à distância. Ela correu em direção a isso e descobriu que era um slime de metal. Ela capturou o slime e entregou ao Ryoma como um presente por ter ensinado a brincar com magia. O Ryoma ficou extremamente feliz com esse presente, e eles então mataram o restante dos monstros que infestavam a mina antes de sair. Enquanto o Ryoma examinava o slime, a ideia surgiu na sua mente. Ele usou uma combinação de magia para extrair o minério do ferro do solo e transformar ele num lingote de ferro. Isso surpreendeu o Duque, que levou o Ryoma ao comerciante da cidade. Lá, o Ryoma mostrou as suas habilidades para criar itens incrivelmente refinados, e o comerciante concordou imediatamente a vender o produto do Ryoma, enquanto Jamil garantiu que o comerciante fosse confiável. No próximo dia, então, o mestre da guilda convocou um grupo de aventureiros para uma reunião e informou que o seu próximo trabalho era limpar o poço de uma mina infestado de monstros. No dia seguinte, o Ryoma foi pego por uma carruagem na sua casa pelo grupo de aventureiros e foi levado ao poço abandonado. Lá, eles foram recebidos pelo mestre da guilda, que alertou sobre a presença de monstros como ratos das cavernas, louva-a-Deus e morcegos das cavernas. Individualmente, eles não eram um problema, mas em grande grupo representavam uma ameaça grande. Os aventureiros entraram no poço e decidiram que o Ryoma lidaria com os monstros voadores, já que ele era o único do grupo com habilidades ofensivas de magia. Depois de limparem a área, eles saíram então por uma breve pausa. No entanto, quando voltaram, sentiram que algo estava errado. O mestre da guilda informou que o grupo de aventureiros foi cercado por cerca de 500 goblins e sofreu ferimentos graves. Ele ordenou que resgatasse os aventureiros e derrotassem os goblins. Então eles entraram na masmorra, mas descobriram que havia mais de 2.000 goblins lá dentro, muito mais do que calculado inicialmente. Os aventureiros começaram a entrar em combate, só que as suas flechas começaram a se esgotar lentamente. Não importa quantos goblins eles matassem, parecia que não tinha fim, vinha mais gente. O Ryoma então decidiu proteger todos os aventureiros dentro de uma barreira à prova de som e usar as suas rajadas de som antes de liberar os seus slimes de armazenamento dimensional. Os slimes atacaram os goblins, derrotando todos eles antes que pudessem reagir, e o comandante dos goblins emergiu da caverna junto com um bando de hobgoblins. No entanto, o Ryoma, seus slimes e os outros aventureiros conseguiram derrotar os goblins sem deixar ninguém ser morto. Embora todos eles tenham ficado cobertos de sujeira dos goblins, o slime limpador foi lá e limpou todo mundo antes deles completarem essa missão e retornarem para casa. Ao chegar em casa, ele encontrou com a família do Duque e, surpreendentemente, disse a eles que ele estava fazendo uma trilha pelo seu próprio caminho a partir de agora. Ele agradeceu por tudo que fizeram por ele, explicando que até então tinha sido constantemente ajudado por todos e ele não tinha feito basicamente nada por conta própria. Ele reconheceu que a sua jornada para essa cidade foi só possível devido ao convite da família do Duque, que ajudou ele a ser batizado e entrar na Guilda Domadora de Feras e na Guilda dos Aventureiros. Então ele sentiu-se profundamente grato a toda a forma de apoio que ele recebeu da família do Duque, só que também compreendeu que precisava trilhar o seu próprio caminho. Jamil olhou para ele e comentou que já pressentia esse momento, enquanto Eliara e a sua mãe
mãe ficaram tristes com a notícia. Eles tentaram convencer a ele para não partir, mas o Ryoma permaneceu firme com a sua própria decisão, explicando que ele precisava fazer isso porque seria uma experiência de crescimento pessoal. O Duque colocou algumas condições antes da sua partida. O Ryoma deveria visitar eles a cada poucos meses para que eles soubessem que ele estava bem, além de também enviar cartas semanais detalhando suas aventuras e vários eventos. Sempre que o Ryoma visitasse a cidade, ele poderia ficar com eles. Eliara fez um último pedido ao Ryoma também, que seria encontrá-la em 3 anos, quando ela estivesse numa longa pausa da escola, e novamente em 6 anos, quando eles se formassem. Ryoma concordou, e durante essa conversa discutiram os diferentes monstros que ele poderia encontrar. O que ele não sabia era que nunca tinha saído da floresta. Eles também mencionaram um pássaro especial que tinha um período de reprodução notório em todo lugar e era conhecido por ser difícil de domar. As suas penas eram valiosas, tanto economicamente quanto esteticamente. Ryoma prometeu voltar para testemunhar esse fenômeno junto com eles. Então Jamil perguntou sobre os planos futuros do Ryoma, e ele respondeu que abriria sua própria lavanderia. Acreditava-se que ele teria sucesso, já que muitos aventureiros precisavam limpar os seus equipamentos sujos depois de enfrentar alguns monstros. Aconselhado por Jamil, o Ryoma decidiu visitar um comerciante novamente para compartilhar com ele a sua ideia. O comerciante ficou impressionado com o slime limpador do Ryoma e sugeriu que ele se juntasse à guilda dos comerciantes. Ryoma concordou e eles visitaram uma velha senhora que o orientou na escolha de um local para sua loja. O Ryoma estava muito satisfeito com o local central próximo à guilda dos aventureiros e outras áreas industriais também, né? Ele decidiu comprar esse local aí e começou a limpar a área usando o slime ácido para destruir todas as ervas daninhas e o slime necrófago para limpar toda essa área. Depois disso aí, ele começou a lançar as bases do seu estabelecimento com a ajuda do Hugs e dos outros. Uma vez que a construção foi concluída, ele pediu ajuda aos aventureiros e começou a pintar todo o edifício. Finalmente, com a ajuda de Eliara, ele concluiu esse edifício e criou um gramado na frente para adicionar um toque de personalidade ali. Só que mais tarde naquela noite, ele visitou novamente a igreja e foi transportado para o mundo celestial. Dessa vez, um dos deuses estava disponível, enquanto os outros dois estavam fazendo um piquenique na Terra. O deus explica que eles tinham pouco tempo para conversar e aconselha Ryoma a lembrar que ele ainda era uma forma infantil, apesar de ter o cérebro de um adulto, né? Mas ainda assim ele pode ser dominado por emoções infantis. O deus adverte para ele ter cuidado, e antes que o Ryoma possa perguntar mais detalhes, ele é transportado de volta à lavanderia. Ryoma começa a preparar a inauguração da lavanderia, que aconteceria no dia seguinte. Ele trabalha pra caramba ao lado de Eliara e agora está sendo responsável por cozinhar comida para todos os convidados. Durante a inauguração, ele trabalha junto com Eliara para garantir que tudo esteja em ordem. Ele é abordado pelo comerciante, que trouxe 2 assistentes e um potencial, um par de gêmeos, né? Os gêmeos parecem surpresos aí pelo fato do Ryoma, com apenas 11 anos, já ter aberto um negócio. O Ryoma guia eles pelo prédio mostrando como as operações funcionam, explicando que os clientes devem colocar as suas roupas nos sacos, que eles seriam levados para a sala dos fundos, e lá os limpadores e slimes necrófagos retirariam a sujeira das suas roupas antes do slime metálico eliminar os amassados e deixar as roupas como novas. O Ryoma ressalta que não tem o uso de água nesse processo, já que os slimes comem a sujeira, evitando a necessidade de secagem. No dia da inauguração, o Ryoma fica surpreso ao ver que Mia já postou um pôster anunciando a sua lavanderia na Guilda dos Aventureiros, e ele percebe quanto é apoiado por aqueles ao seu redor. Por estar desanimado, ele olha para um quadro de avisos e decide pegar uma missão, porque ele acha que o dia dele está bem vazio, e ele vai até um mini poço e elimina alguns monstros enquanto coleta algumas ervas que ele precisa para sua missão. Ele então volta para a guilda e recolhe a recompensa, só que o Ryoma se depara num local totalmente lotado de pessoas ansiosas para conhecer a sua lavanderia. Ele então usa sua magia de dobra para entrar rapidamente, e durante o dia trabalha incansavelmente colocando roupas no lugar. Quando o dia termina, ele fica chocado com a quantidade de pessoas que vieram e reconhece a necessidade de contratar mais funcionários. O Ryoma visita uma velhinha na guilda dos mercadores para buscar sugestões de como ela conseguiria mais trabalhadores, e no dia seguinte a lavanderia recebe ainda mais clientes do que antes. Ele percebe que o seu negócio continua crescendo, se continuar assim ele precisaria contratar mais pessoas ainda, então ele convoca potenciais funcionários para uma reunião, mas percebe que muitos hesitam em trabalhar para um garoto de 11 anos, apesar do sucesso do negócio, né? O Ryoma informa que os trabalhadores terão que trabalhar com os slimes, que devem ser tratados como colegas de equipe. E depois disso, ele decide então que qualquer um deles que decidisse que não queria trabalhar poderia sair quando quisesse. Assim que ele disse isso, quase todas as pessoas saíram da sala, exceto uma jovem menina e um homem mais velho. Eles se apresentaram como Fai e Lirin, pai e filha de uma nação vizinha que vieram em busca de trabalho. Eles também informaram que a perna estava quebrada, e o Ryoma disse a eles que não seria um problema, mas percebeu que ambos estavam carregando armas escondidas. Ele os confrontou sobre isso, e eles ficaram surpresos que ele percebeu, então ficaram imediatamente na defensiva, mas logo se acalmaram e confessaram que eram ex-assassinos contratados pela nação vizinha. O seu empregador foi morto
morto na guerra, então eles tiveram que escapar. Agora eles deixaram a vida de assassinos para trás e pediram desculpas por esconder esse fato dele. E o Ryoma disse que ele não tinha nenhum problema com o passado deles e estava disposto a contratá-los. Tanto o pai quanto a filha ficaram chocados e disseram que estariam dispostos a trabalhar. O Ryoma então perguntou sobre o salário, mas eles responderam que queriam apenas um lugar simples para morar. Então o Ryoma ofereceu um dormitório próprio e um salário considerável. Além disso, contratou os dois como guardas para o estabelecimento, dada a experiência militar deles. Eles ficaram muito felizes e agradecidos por essa oportunidade, e o Ryoma os apresentou aos gêmeos, Carla e Callum, e eles começaram a trabalhar todos juntos. Depois de um dia de trabalho, o Ryoma levou o Fai para a sala dos fundos, aonde ele se deitou antes de aplicar um slime curativo. Fai então ficou chocada com esse tipo de slime e perguntou para ele mais sobre isso. O Ryoma dá uma demonstração de como funciona, permitindo que um dos seus slimes cure a perna de Fai em segundos, e eles ficam emocionados com essa cura instantânea e agradecem o Ryoma por isso. No dia seguinte, a loja estava cheia de clientes novamente. O Ryoma percebeu a necessidade de mais trabalhadores e foi para a guilda recrutar mais pessoas ainda, incluindo um cozinheiro. Então ele conheceu 3 meninas da mesma aldeia, Fina, Maria e Jane, além de uma cozinheira chamada Selma também, que trabalhava numa pousada. Todos estavam entusiasmados em trabalhar com o Ryoma e elogiaram as habilidades de culinária de Selma. No dia seguinte, o Ryoma visitou um comerciante e recebeu um pedido por um tecido impermeável, e devido à temporada de caça aos sapos, ele foi a um poço abandonado para fazer esse tecido acompanhado de Eliara, que praticava violino nessa hora. Ele explicou que os pássaros especiais da época de reprodução podem ser domesticados com música, e o Ryoma também fez uma boneca para Eliara e a sua família. A loja funcionava sem problemas devido à equipe extra que estava lá, permitindo que o Ryoma assumisse missões e visitasse o poço da mina para poder fazer esse tecido. E ele também treinava com os slimes necrófagos para aprimorar suas habilidades de combate. O Ryoma percebeu a notícia de que o lucro triplicou da loja e que surpreendeu todo mundo, e ele percebeu que ainda não tinha dado folga e feriados pagos para a equipe, então ele rapidamente organizou uma série de feriados pagos, deixando a equipe extremamente feliz. No dia seguinte, ele visitou a guilda novamente, onde a recepcionista informou que um grupo tinha encontrado uma rara raça de slime para venda, e eles se recusaram a comprá-lo, então o Ryoma os visitou e acabou comprando o slime por um preço justo. Ele então partiu para domar um slime raro, que era um slime de sangue, com uma assistência daqueles que encontraram ele. No dia seguinte, eles aprenderam a domar a magia com a sua família, e o Ryoma vai com o Duque e tem uma aula muito interessante de domar diferentes feras. Ele também fica sabendo que a esposa de Germain, que é uma excelente domadora, já domou mais de uma centena de feras muito perigosas, como lobos. O pai do general é ainda mais impressionante, porque ele tem cerca de 20 dragões domesticados sob seu comando. Finalmente, o dia do surto chega, e como prometido, o Ryoma acompanha a família do Duque até a lagoa. Eles avistam um bando de pássaros flexíveis voando e caçando os sapos na lagoa. Os outros aventureiros também estão tentando pegar os sapos, porque eles estão usando para fazer remédios, e um dos aventureiros se aproxima da borda do banco e pega a sua flauta, tentando domar um dos pássaros. Ele toca uma música para eles, mas os pássaros parecem não gostar da música, o que o irrita. Ele então saca sua espada e tenta subjugar um dos pássaros à força, mas eles começam a atacá-lo com a magia do vento. O aventureiro começa a correr em direção à família do Duque e tropeça na água. Como que o cara consegue tropeçar na água, né? Mas tudo bem. Felizmente, tanto o Camille quanto o Ryoma usam a magia de parede de terra para poder salvar sua vida. Repentinamente, um som alto surge entre os pássaros, afetando todos ao seu redor. O Ryoma parece completamente bem devido às suas excelentes estatísticas. Ele localiza o pássaro responsável pelo som, mata e usa sua magia de silêncio nele, o que faz com que a horda de pássaros fuja. Os outros aventureiros cuidam das suas feridas, enquanto o pai do general explica ao Ryoma que o pássaro responsável pelo som alto é o pássaro flexível especial e extremamente raro. Ryoma e os outros esperam pelo retorno dos pássaros perto da lagoa, mas já está quase anoitecendo. Quando eles decidem partir, pensando que os pássaros não viriam, a horda aparece novamente e entra na água. Todos ficam em silêncio enquanto Eliara pega o violino e começa a tocar sua melodia encantadora. Depois de um tempo, para surpresa de todos, os pássaros começam a acompanhá-la na música e cantam junto com ela. Ela continua tocando e termina sua música. Nesse momento, 9 pássaros flexíveis diferentes cercam Eliara. Ela é capaz de formar um contrato bem sucedido com esses 9. E agora o Ryoma decide tentar também e pega o violão, que nunca foi visto nesse mundo. Ele começa a tocar uma melodia igualmente bonita e, surpreendentemente, ouvindo sua própria melodia, um pássaro especial chamado Pesadelo Ágil, que fez um som alto anteriormente, aparece e se senta com ele.
Quando a música termina, o pássaro se cercou com um grupo de pássaros também, incluindo o próprio pesadelo, com quem o Ryoma pode negociar um acordo. De repente, Eliara exclama que um dos seus pássaros está numa categoria avançada, conhecida como Membro Fantasma, que é a contraparte do pesadelo do Ryoma. Esse pássaro usa magia negra, enquanto o pesadelo usa magia da luz. Eles retornam para casa e tem uma festa enorme depois disso. O Ryoma e Eliara vão para uma sala para conversar. A Eliara vai para a escola no dia seguinte e seria pelo menos mais 3 anos antes que eles possam se reencontrar novamente. Ela pede para que ele prometa enviar as cartas todas as semanas e encontrar ela em 3 anos. Então ela presenteia o Ryoma com um lindo pingente com o rubi mágico dentro, que ganhou de presente da sua mãe no seu aniversário de 10 anos, e ela deseja que ele use como um amuleto da sorte. O Ryoma também presenteia Eliara com 2 dos seus slimes, que são seu bem mais valioso atualmente, e ela aceita graciosamente. No dia seguinte, os dois seguem caminhos separados com a promessa de se fortalecerem e se reencontrarem dentro de alguns anos. Finalizando aqui mais um animezão incrível, e se você curtiu, mano, não fica de fora, cara. Capricha naquele likezão e não esquece de mandar bala na sua inscrição e no sininho ativado, porque assim você não perde os próximos vídeos que vão ter aqui no canal, beleza? Tamo junto sempre, família, aquele forte abraço e até a próxima. Tchau!